Após o período inicial da cirurgia bariátrica, existe naturalmente, após a cicatrização do estômago, o processo da dieta, uma adaptação do paciente à cirurgia. E quando chega no sexto mês, existe realmente algumas mudanças perceptíveis. E eu quero comentar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então, quando o paciente chega no sexto mês de cirurgia bariátrica, normalmente ele está ainda no processo de realização dos exames de forma trimestral, um acompanhamento. Quando ele retorna conosco aqui no consultório, é muito comum nós perguntarmos a respeito das percepções desse paciente, das queixas, do que os pacientes ainda sentem, e eu quero transmitir um pouquinho mais dessa experiência aí para vocês. Então, primeiro, nessa fase, dificilmente o paciente vai apresentar algum sintoma de restrição maior em relação à comida. Ou seja, num paciente que fez um bypass, por exemplo, dificilmente ele já apresenta algum entalo, alguma dificuldade alimentar mais significativa. Claro que pacientes com consumo de carne, algumas proteínas podem ter uma sensação de peso, mas aquela sensação do vômito, do entalamento, geralmente nessa fase já não é mais perceptível, apesar de ser um sintoma bastante incomum mesmo no início da cirurgia. O paciente ele já teve uma perda de peso significativa, em torno de 23% a 25% do seu peso corporal no bypass, em torno de 20% já na gastrectomia vertical, o que impacta significativamente na sua qualidade de vida. O paciente mais emagrecido, melhora da autoestima, já resolução por vezes de algumas doenças como hipertensão, diabetes, que a gente percebe na maioria dos pacientes, as dores articulares melhoram significativamente. E esse paciente ele passa a referir que ele já consegue se alimentar um pouco melhor. Isso por quê? Porque o estômago, apesar da cicatrização acontecer de entre 15 e 30 dias, o processo de remodelação do estômago, do colágeno, leva 3 meses e a elasticidade do estômago pode levar até 6 meses para ser retomada. Então, esse paciente ele percebe que ele consegue comer um pouco mais. Ele tinha uma restrição de comer meio pão, passa a comer quase um pão inteiro. Eventualmente ele consegue aumentar o volume consumido, por isso é importante que esse paciente mantenha o foco, mantenha o acompanhamento, para que ele não faça substituições por alimentos mais calóricos. Claro que ele vive uma lua de mel, ele come um pouco melhor, ele continua perdendo peso, mas nós temos que entender que esse período ainda é um período de adaptação, ou seja, de melhoria do processo de alimentação, para que após um ano e meio, onde ocorre a estabilização do peso, essa mudança alimentar esteja sedimentada e que ele consiga sustentar o peso perdido mais a longo prazo. Também nesses exames, nós fazemos endoscopia para medir o tamanho do estômago, nós fazemos um ultrassom e nós percebemos até em 1/3 dos pacientes a presença de microcálculos ou de surgimento de alguma pedrinha na vesícula. Isso acontece, como já foi comentado em vídeos anteriores, pela perda de peso. Perda de peso rápida, elimina muito colesterol e esses cristais de colesterol dentro da vesícula biliar podem formar os cálculos. Mas de um modo geral, os pacientes sentem-se melhor, com pouca restrição ou quase nenhuma restrição alimentar, claro, comendo volumes menores, mas sem restrição, entalamento, sem desconforto com a alimentação. Nesse período, então, além dessa melhora da alimentação e melhora da autoestima, o paciente ele já começa a ter uma rotina de vida normal. Isso normalmente já é permitido a partir do 2º, 3º mês. Mas nós notamos aqui no consultório que o paciente se sente mais confiante, como se sua rotina diária estivesse normalizada ali do 3º até o 6º mês. Então isso é muito positivo, porque o paciente nesse momento ele percebe o real benefício que a cirurgia trouxe para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, E claro, já procurando manter esse segmento, esse acompanhamento, para que todos esses benefícios eles sejam mantidos a longo prazo.